Aqui já algumas perguntas. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a ideia desse verbete. Como surgiu, qual a sua relação mais específica com o tema? Ok. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos também. A ideia de escrever sobre doutorado, ela apareceu no curso de verbotrografia. Eu cheguei no curso, na verdade, com a intenção de escrever sobre outros temas, mas na dinâmica que a gente faz no primeiro encontro, né, de debater ou de, digamos, abrir oportunidades, né, para temas de pesquisa, surgiu a ideia de escrever sobre o doutorado. E esse estudo de escrever sobre o doutorado até me ajudou bastante a descobrir coisas que eu não conhecia até a respeito desse tema e da profundidade da relação dele, inclusive, com a minha história intrafísica dessa vida e possivelmente de outras também. O doutorado é uma das coisas que tem impacto nessa minha vida, e especialmente até porque eu conheci a Conscienciologia durante o período que eu fazia o doutorado. Então, no primeiro ano de doutorado, eu recebi um e-mail, e desse e-mail conheci o IPC, fiz vários cursos, me tornei voluntário logo em seguida também. Então, foi um período marcante na minha vida. E, em consequência do doutorado, eu entrei na universidade e ele foi, digamos, decisivo, até certo ponto, para a minha chegada hoje em Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, o fato de ter doutorado nesta área fez muita diferença e abriu oportunidades de trabalho que viabilizaram essa vinda para cá. Então, tem uma relação grande. Hoje eu estou também à frente da implantação de um curso de mestrado aqui em Foz do Iguaçu. Nós ainda não temos doutorado em Foz do Iguaçu, então ainda é algo a ser construído, né? E é algo que, né, fica, digamos, nas costas, né, dos que têm o doutorado e que podem estar à frente de projetos desse tipo. E implantar um curso desse aqui tem um impacto grande para o desenvolvimento da cidade, né, da região, claro, da educação, enfim, tem alguns impactos bem positivos. Então, descobri muitas coisas sobre mim a respeito do estudo do doutorado e até as transformações que esse curso hoje está passando também na academia, e das possibilidades que a gente pode ter com o doutorado dentro da Conscienciologia, e, digamos, de tirar proveito desse curso enquanto instrumento ou um aporte, né, uma possibilidade para ajudar no desenvolvimento da proexis das pessoas. Agora, é interessante isso que você está falando, porque engenharia elétrica, não é isso? Isso mesmo, engenharia elétrica. E a gente está em Foz, cidade de Itaipu, enfim. Interessante essa brecha aí, esse vazio de não ter ainda curso mais específico, né, estrito sensu, mas faz parte, né? Agora vocês estão construindo aí o mestrado. Justo. É que o histórico também de universidade de Foz do Iguaçu, ele é recente. Nós temos aí, né, 15, 20 anos, talvez, de universidades, 15 anos, né, faculdades um pouco mais de tempo. E a implantação de cursos de pós-graduação, ela exige uma maturação e uma qualificação também, claro, de pessoas. Então, o fato de pessoas mais qualificadas estarem, né, mudando para Foz do Iguaçu, tem sido também um fator importante para a qualificação da educação e abrir, né, frentes, por exemplo, na pós-graduação. A gente vê vários projetos hoje sendo desenvolvidos na área da educação, né, na cidade, e muitos deles têm relação com o próprio movimento da Conscienciologia. Muito, né, interessante muitos ver voluntários isso, que vêm para cá e acabam se envolvendo em atividades que têm relação com a proexis pessoal, dentro do contexto da educação, né? E entre eles tem também o ramo da pós-graduação, que é algo que está começando agora. Nós começamos em 2010, hoje tem 3 mestrados em Foz do Iguaçu, e 2 são coordenados por pessoas voluntárias da Conscienciologia. Então, mostra aí uma grande contribuição já dos voluntários também para a educação da cidade. É bem importante essa integração, né? E essa contribuição, como você está falando, bem importante. Nossa, aí fica a dica para quem não mora ainda em Foz, não é isso? E que esteja aí pensando no seu plano carreira aí profissional. Mas, enfim, vamos debater sobre isso aqui. A gente ainda tem bastante tempo.
Agora, professor Romeu, tem uma pergunta até. Você não acha que há muita gente pesquisando coisas inúteis? Por exemplo, o ciclo menstrual da borboleta. Eu não sabia que tinha alguém pesquisando isso, não. Também não. Mas essa é uma crítica grande que existe ao doutorado de maneira geral. E é uma discussão bastante complexa de se levar. Porque a gente está falando de um curso institucionalizado. A gente está falando de interesses de país em termos de desenvolvimento de ciência, em termos de desenvolvimento econômico, social, que perpassa pela pesquisa. E existe toda uma estrutura de financiamento dessas pesquisas também. Mas lá na ponta tem alguém que faz a pesquisa. Então, mesmo com toda essa estrutura que direciona a pesquisa em grande escala, ou seja, hoje é difícil você ter liberdade total de propor temas de pesquisa, ainda assim existe liberdade, em muitos casos, da pessoa pesquisar o que ela quer. E muitas vezes ela pesquisa coisas que não têm utilidade. Aí são as limitações, né, do pesquisador, que aí entram as questões paradigmáticas, né, intelectuais, às vezes o doutorado que ela fez, que é um doutorado, né, pela metade, e que dificulta ela ganhar uma das coisas que eu coloco na culturologia, é a cultura da autonomia pesquisística. Né? É uma cultura importante, mas ela é uma cultura que cresce na medida que a pessoa tem a capacidade, a responsabilidade e a maturidade de fazer escolhas dentro desses temas que, de fato, tenham mais impacto, mais relevância. Né? Veja, a relevância dos temas é uma das coisas que é pouco observada nos textos científicos. Se observa muito mais, muitas vezes, a metodologia ou o grau, digamos, de inovação ou de contribuição que existe dentro do trabalho, do que, de fato, a relevância. Então, a análise da relevância exige também dos revisores, né, mais posicionamento. E, para isso, ele também precisa ter uma visão mais ampla da realidade. Aí a gente cai de novo no processo da limitação do paradigma, né, do pesquisador. Nessa questão da revisão, eu até acabei não incluindo, mas na masculinologia e femininologia, valeria a pena incluir o revisor e a revisora, porque são atividades bem relevantes para o doutorado. Né? Tanto do ponto de vista da revisão que ele vai sofrer, né, dos pares, quanto dele começar a ser um revisor de trabalhos de colegas ou de outros pesquisadores, em função da qualificação que ele passa a ter. Te fazer outra pergunta. Na página 17, em cogniciologia, você coloca aqui o aproveitamento inteligente da educação formal avançada na recuperação de cons intelectuais, recins pessoais e autossuperações no trinômio pesquisa, autoria, publicação. Dentro da tua experiência, assim, você poderia falar mais para a gente sobre a recuperação dos cons intelectuais? Sim, eu acho que o doutorado ajuda bastante nisso. Veja, eu fiz doutorado em engenharia elétrica, mas eu fiz várias superações importantes dentro do doutorado, dentro desse trinômio, pesquisa, autoria, publicação. Porque, veja, grande parte das pessoas que fazem doutorado, elas desistem ou interrompem justamente na fase da escrita da tese. Porque é um trabalho complexo. Você se tornar autor não é simples. A tese, ela não é uma autoria de livro, né? Mas ela é algum nível já de autoria, porque você precisa organizar um conhecimento na forma típica de um livro, né? Ela é muito menos didática que um livro, mas é algo que vai nessa direção. Então,
a organização para a escrita, a auto-organização para a pesquisa, o posicionamento frente a algo que é novo, você argumentar as diferenças entre o que você propõe frente ao que existe, você expor esse conhecimento frente a pessoas que têm aquele domínio de conhecimento, você mostrar as vantagens ou desvantagens, você conduzir análises, você descobrir alguma coisa para fazer dentro de algo que já existe, né? Conseguir dar uma contribuição em cima de um conhecimento que já existe. Isso são coisas que o doutorado ajuda, né? Então, dentro desse conjunto, pesquisa, autoria e publicação, eu vejo que o doutorado me ajudou bastante. Agora, não pode se deixar falar que publicação na academia e publicação em Consciologia são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Na publicação na academia, ela é muito mais simples do que qualquer publicação em Consciologia, porque a publicação em Consciologia ela é resultado de auto-pesquisa. Na academia não é. Então, toda publicação em Consciologia ela é muito mais desafiadora do que no doutorado. Então, esse trinômio pesquisa, autoria e publicação, para o intermissivista, ele é ainda mais desafiador porque ele é resultado de auto-pesquisa, resultado, né, dessa cientificidade multidimensional que a pessoa consegue aplicar sobre si mesma. Agora, professor Romeu, você é um dos poucos conscienciólogos que já estão requisitados a escrever na revista Interparadigmas. Quando teremos a primeira edição? Porque muitos costumam chamar médicos de doutores. A revista Interparadigmas, ela terá a sua primeira edição ainda esse ano, né? O Alexandre Saslavski, que é o coordenador, né, da revista, se quiser depois comentar um pouco mais, tá? Também fica. Mas estamos no processo agora de revisão final dos trabalhos que sairão no primeiro volume da revista, que deve sair até o final desse ano. E em breve também deverá ser lançada a chamada de trabalhos para o segundo volume, que deverá ser publicado então durante o ano que vem, né? Provavelmente lá pelo final do ano que vem. A ideia é ter um volume publicado anualmente, né, dessa revista. E sim, eu também quero escrever para essa revista. Já tem um trabalho em andamento que deverá, se tudo der certo, sair no segundo volume. Muito bom. Agora, professor Romeu, continuando o assunto academicismo exagerado, poderíamos inferir que, tal qual a máfia de branco na medicina, existe também a máfia acadêmica, aprovando artigos que digam respeito somente aos seus interesses? Então, faltou um pouco da pergunta anterior, que é a questão do doutor e do médico, né? Sim, existe sim. também o doutor e o advogado. E aí uma série de discussões sobre essa questão também, mas eu não quis, no verbete, abordar a questão do título não justamente por isso, não. Eu quis enfatizar o curso, mais do que o título, porque o título é tão variado que é difícil de você estabelecer até parâmetros de avaliação. Então, existe o doutor em Direito, existe o doutor em Medicina, existe o doutor em Engenharia, existe o PhD, existe o Dr. Detais, tem uma infinidade de títulos que são atribuídos para quem tem esse mesmo curso, dependendo do lugar que a pessoa faz esse curso ou da área que ela faz esse curso. E, historicamente, por exemplo, na Itália, dottore uma atribuição, um nome dado a qualquer um que tem graduação. E tanto que se usa, então, PhD para se referenciar que tem doutorado, efetivamente. Então, aqui no Brasil, é muito comum se usar o doutor como um tratamento e não como um título. Por isso que aparece, às vezes, associado ao advogado ou ao médico. Surgiu aí como um pronome de tratamento. Agora, existem discussões até legais sobre isso e até jurisprudência dizendo que doutor não é um pronome de tratamento e sim um título acadêmico. Então, o doutor, de fato, seria o profissional que tem doutorado. Mas, enfim, essas questões culturais ainda permeiam muitas coisas da nossa sociedade. Agora, professor Romeu, na fatologia,
na página 14, linha 1. Você poderia explicar melhor como funciona tanto o doutorado sanduíche quanto o doutorado interinstitucional? Sim, o doutorado sanduíche é um nome até um pouco estranho, mas ele se refere ao fato da pessoa fazer o curso de doutorado, em grande parte dele no Brasil, e tendo um ano de estágio em algum país diferente do Brasil, no caso no exterior. Então ela faz 2 anos de curso no Brasil, faz 1 ano de curso no exterior, e depois retorna ao Brasil e fecha o curso em 4 anos, que seria, digamos, o padrão. Então, o título é brasileiro, ela recebe o título da instituição brasileira, mas ela tem nesse período a oportunidade de conviver numa instituição de um outro país, desenvolvendo parte da pesquisa com digamos, a tutoria, né, de algum outro professor dessa outra instituição. Então, é o caso que eu usei, por exemplo, no meu doutorado, eu fiz doutorado sanduíche e pude ficar 1 ano morando no exterior, no caso foi Estados Unidos, e convivendo, né, com um grupo de pesquisas de uma universidade americana. Foi uma experiência bem positiva. Para quem está hoje começando doutorado, eu acho que é uma opção muito interessante. Existe facilidade para isso hoje no Brasil, e é uma experiência não só do ponto de vista do curso em si, muito positiva, mas também como experiência de vida. Claro. Né? Um ganho do ponto de vista da própria experiência de vida muito grande, vale a pena. O doutorado interinstitucional é completamente diferente, ele objetiva qualificar professores de uma instituição que ainda não tem cursos de pós-graduação ou de doutorado naquela área. Então, por exemplo, uma universidade mais desenvolvida, ou que já tem um doutorado, ela vem e oferece, ou desenvolve uma turma de doutorado, digamos aqui em Foz do Iguaçu, e quem faz esse curso de doutorado são professores das universidades da região aqui. Então, essa turma ela é feita diferente das turmas normais, porque ela é feita fora da instituição de origem. Então, vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, oferece um curso aqui em Foz do Iguaçu, em parceria com uma instituição daqui. Esse curso é desenvolvido aqui, quem faz o curso, em geral, são professores daqui, e eles, então, saem qualificados com um título de doutorado, no caso da instituição que oferece o curso, a Universidade do Rio de Janeiro, e é uma turma isolada, então ela não precisa ter continuidade. Pode ser feita uma turma agora, depois, sei lá, daqui a 10 anos, se faz uma turma em outra área, e assim segue. O curso de doutorado, de fato, ele é contínuo, ele é oferecido permanentemente. Então, no momento que nós tivermos o curso de doutorado em Foz do Iguaçu, nós teremos turmas regulares todos os anos, processos seletivos regulares, a pessoa vai poder ingressar a hora que ela quiser. Mas, enquanto não temos, a opção que existiria seria o doutorado interinstitucional. Isso depende de convênios de interesse de instituições daqui em receber esses cursos e também de existir público que queira fazer esse curso. Já tem algum caso, não? Sim, tem vários casos. Hoje em Foz, andamento... E aqui em Foz tem? Temos. Em andamento, na UniOeste, hoje tem um curso de doutorado em métodos numéricos e tem um em Direito. Que eu saiba, em Foz do Iguaçu, são esses 2. Havia alguma negociação para curso de doutorado em administração, que até onde eu sei ainda não se efetivou. Mas existem intenções, sim, de aumentar também a quantidade de doutorados aqui dentro da ideia do interinstitucional.